Salve Maria família, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo aqui hoje falando sobre algo essencial aí para nossa vida de oração, a leitura, né? Dentro daquilo que eu vou trazer para vocês aí durante esses meses, queria falar hoje em especial sobre a leitura. Preparei aqui um pouquinho, alguns slides, né? Um PDF, depois posso deixar disponível para vocês, mas queria falar com vocês hoje sobre isso, né? Sobre os exercícios de piedade que nós temos que praticar na nossa vida de oração. E hoje, em especial, quero começar falando por esse que tem sido o que tem motivado esse canal aqui, que é a leitura. Então, antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu queria convidar você a deixar o seu like, se inscrever no canal. Tem bastante gente que está assistindo e não está se inscrevendo, para que a gente possa juntos aí trilhar esse caminho de aprendizado e caminhar rumo à santidade, amém? Bom, família, eu separei aqui alguns, né? Eu vou começar só explicando aqui o que são os exercícios de piedade, né? Porque nós fazemos ele e como nós conseguimos crescer, né? Através deles. O intuito dos exercícios de piedade é amar, conhecer e servir a Deus. E para que nós possamos alcançar essas três metas, né? Que é conhecer, amar e servir. Para conhecer, nós precisamos fazer algo. Para amar, nós precisamos fazer algo. E para servir a Deus, nós precisamos fazer algo. E a leitura, ela se enquadra no conhecer a Deus, né? E existe alguns exercícios que são obrigatórios. Aqui o autor do livro ele coloca como obrigatórios, outros como essenciais. Cadê aqui? Isso, essenciais. Cadê o outro? E dentro dos essenciais, ele elenca aqui o conhecer a Deus, que é um dos mais importantes, que é através da leitura, amar a Deus, que também é através da oração vocal, e meditação, que seria o terceiro, para também nós buscarmos este conhecer a Deus, né? E hoje eu quero falar em especial sobre esse. Deixa eu colocar aqui onde tá? Isso. Ele coloca aqui como conhecer a Deus, né? Aí ele fala, a função do exercício é preencher a nossa alma com as verdades sobrenaturais. Jesus, quando ele veio aqui, né? Jesus viveu 33 anos conosco nessa terra. E desses 33 anos, 30 anos Jesus viveu uma vida oculta e 3 anos Jesus viveu uma vida pública. Uma vida na onde ele ensinava as pessoas o que fazer, como fazer e quando fazer. E através desses ensinamentos, né, nós precisamos entender que Jesus veio para nos ensinar algo. Porém, existem muitas coisas que são sobrenaturais. Muitas coisas que Jesus falava, as pessoas da sua época não conseguiam compreendê-lo, porque Jesus falava, ele veio para aprimorar a lei, né? E muitos judeus pensavam que Jesus veio para poder ou abolir a lei, ou para trazer uma lei nova, ou para libertar o povo da escravidão dos romanos. Então todo mundo pensava muita coisa de Jesus, e Jesus veio para nos mostrar uma coisa muito maior do que nós imaginávamos. Então a gente precisa entender que a nossa alma, ela não compreende o grau de sobrenatural de Deus, de Jesus. E através da leitura nós conseguimos preencher na nossa alma algumas debilidades dessa falta de verdade, dessa falta das verdades sobrenaturais, no caso. Então, a leitura, ela nos auxilia a crescer nesse intuito, né? De preencher essas lacunas que nós temos no nosso coração, coisas que nós não compreendemos mesmo. E ele continua aqui, né? Ou seja, as verdades a respeito da revelação, os preceitos, os ensinamentos contidos nas escrituras, especialmente nos evangelhos, a vivência deles na prática, como vemos nos ensinamentos da igreja e na vida dos santos, com os quais estimulamos nossa inteligência a conhecer a Deus por meio de todas essas verdades. Então, exatamente o que eu falei para vocês. A gente não vai compreender isso se a gente não buscar ler e aprender, né? Buscar ler na palavra, nos ensinamentos da igreja, na vida dos santos. E tudo isso é uma coisa que a leitura nos auxilia. Então, eu vi que eu tinha essa debilidade. Eu não conhecia a Deus, e não conheço a Deus como eu tenho que conhecer. Então, eu precisava preencher isso na minha vida. Então, como que eu iria preencher algo se eu não buscasse isso? E aí ele começa falando, né? O principal exercício que atinge esse objetivo é a leitura espiritual. Ela deve compor a nossa rotina diária de oração. É a leitura espiritual que consiste justamente em
Reservar um tempo para a leitura de livros que nos apresentem o caminho que devemos trilhar em busca da nossa santificação, alimentando a nossa fé através do conhecimento das verdades sobrenaturais. Reservar um tempo para a leitura de livros que nos apresentem um caminho que devemos trilhar. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de crescer espiritualmente, porque ela busca coisas superficiais, não só na leitura, mas até mesmo na oração, nas coisas, né, da rotina diária de oração, coisas que preenchem a rotina, mas que não fazem a rotina ter essa sese, esse salto espiritual. E a leitura, por que a leitura ela nos faz crescer nesse caminho, né? Porque se a gente for buscar autores, tanto os evangelhos, quanto os próprios livros dos santos, os evangelhos a gente consegue ter mais certeza, né, daquilo que é falado, porque muitas das coisas que tem no evangelho ali é o próprio Cristo que fala, e outras ali depois são contando histórias dos apóstolos contando algo, ou retratando, né, algo que aconteceu na vida de Jesus. E aí a gente vê que através dessas verdades sobrenaturais nós vamos sendo iluminados. Muitas vezes a gente precisa ser iluminado por essa ação divina para que a gente possa crescer espiritualmente. Então a leitura ela nos auxilia nesse caminho para buscar uma santificação. Então, por exemplo, como você vai... tem uma frase, eu não sei quem fala essa frase, mas é exatamente isso, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Como a gente vai amar a Deus se a gente não conhece aquilo que Ele fez, né? A sua revelação, o seu plano sobrenatural para salvar-nos a nós. Então aí ele vai falar aqui agora o que ler, né? Porque é uma dúvida que a gente tem. O que ler? Muitas vezes a gente acha que ler é simplesmente pegar um livro aleatório e vou ler esse livro aqui e vou amadurecer e crescer espiritualmente. Não. Ler, existe um passo a passo, um caminho para que a gente possa ter esse crescimento espiritual no nosso plano de vida. Em primeiro lugar, as próprias Sagradas Escrituras, seja ela o Evangelho, epístolas, salmos, livros sapienciais, entre outros, que possuem uma eficácia enorme em nos instruir para inspiração divina. Aqui é igual eu falei, meus irmãos, a gente precisa imitar a Jesus. Hoje a gente vive um tempo que as pessoas se espelham muito nas outras, né? Nos influenciadores, nas pessoas que têm aí a mídia, e muitas vezes a gente esquece de se espelhar naquele que é o nosso maior exemplo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos se espelhar nele? Através da leitura da Sagrada Escritura, através da leitura do Evangelho diário, da meditação do Evangelho, como ele disse aqui, dos Salmos. Então, é muito importante você buscar fazer uma lectio divina, fazer talvez aí um acompanhamento de leituras, por exemplo, tem o do professor Vitor Salles, tem de tantos outros professores que nos mostram um caminho para a gente trilhar para poder ler a Bíblia em 365 dias, ou sei lá, mas para você ler a Bíblia, você precisa ter esse acompanhamento. Isso é o mais importante. Leia a Sagrada Escritura. Há também as biografias dos santos para nos mostrar como os princípios evangélicos foram vividos concretamente por estes homens e mulheres de carne e osso, nos diferentes estados de vida deles, né? Alguns santos eram santos que eram padres, outros eram leigos, cada um na sua realidade. Eles mostram através da vida deles aquilo que é o mais importante para eles, né? O que eles viveram, eles retratam. Eu costumo dizer que a leitura nada mais é do que você conversar com aquela pessoa, né? Como se você se tornasse amigo dela. Eu gosto muito de ler a biografia dos santos porque isso ajuda a instigar a minha imaginação para que eu possa, quando for meditar, quando for ter um momento de oração, conseguir colocar aquilo na minha imaginação, né? Por exemplo, às vezes um exemplo aqui, às vezes a gente lê a Bíblia e fica imaginando a visita do anjo a Nossa Senhora, a Anunciação, e logo após a Anunciação, Nossa Senhora parte para poder visitar a sua prima, né? E aí quando a gente lê isso, a gente não consegue ir mais além, se a gente não tem uma busca, né? E eu comecei a aprender muito sobre São José, e aí... Nossa, eu tô zoado, família. E aí a gente começa a estudar e começa a ler,
e me consagrei a São José. E aí, conforme eu fui vendo as pregações, fui aprendendo, né, na confraria, uma das coisas que me levou a pensar isso foi, nossa, mas realmente, né, a gente vê que não é falado sobre São José, mas é certeza que São José estava lá, porque a São José foi confiada uma missão. Essa missão era qual? Proteger e guardar a Sagrada Família, que era o menino Jesus e a Virgem Maria. São José já sabia que a Virgem Maria está grávida. Você acha que ele iria deixar a sua esposa e seu filho viajarem sozinhos por mais de 3.000 quilômetros? E depois vocês voltam. Não, São José estava lá. Não é retratado na leitura, mas a gente sabe, porque a gente começa a se aprofundar e a gente começa a imaginar pelas virtudes que aquele homem tinha, pela capacidade e o amor que ele tinha por Jesus e por Maria. Então a gente já sabe que ele estava lá, ainda que não foi retratado na leitura. Então ela nos ajuda a crescer o imaginário. E aí essa biografia dos santos é exatamente isso, meus irmãos. Quantos santos tem? São Maximiliano Kolbe, às vezes eu fico vendo a vida dele e a sua morte, né? Como existe ainda o amor, né? Como a gente pode amar as pessoas, mesmo numa luta como eles estavam ali, tão grande, né? Sendo humilhado nos campos de concentração, mortos por pessoas que se julgavam melhores que eles. Mas ainda assim, o amor que eles tinham por Jesus, não só ele, como também teve outras pessoas que deram a vida por outras pessoas. Então isso é algo que nos inspira, é algo que nos faz ter vontade de ser santos. Então a gente precisa entender isso. Como eu vou ser santo sem ter inspirações? Parar de se espelhar, meus irmãos, nas pessoas. Nós não podemos nos espelhar nas pessoas. É muito legal você vir aqui, assistir o meu vídeo e falar, nossa, o Mateus é um exemplo, porque ele tem 4 filhos, porque isso, porque aquilo. Mas eu ainda estou muito longe, meus irmãos, da santidade. Ainda eu tenho que trilhar um caminho muito grande para, se Deus quiser, eu chegar lá. E é por isso que eu quero fazer esses vídeos. Como eu já falei no vídeo anterior, nós precisamos juntos caminhar e trilhar um caminho de santidade, porque senão a gente não chega lá. Então que nós tenhamos isso em mente, preciso ter boas referências. Qual é a melhor referência? É Jesus. Depois de Jesus, mulheres, Nossa Senhora, homens, São José, e assim vai, são exemplos de virtude, virtudes heróicas, né? Então que nós possamos segui-los. E ainda ele coloca aqui sobre as obras ascéticas e místicas, escritas por santos, teólogos e homens instruídos na fé, com orientações práticas e específicas para nos ajudar a meditar as verdades da fé, cultivar as virtudes, crescer na vida de oração, entre outros temas que nos aproximam de Deus. Então, a gente precisa também buscar, por exemplo, nossa, o livro, essa quaresma que marcou foi o livro do Cardeal Sará, que fala sobre... Tá até aqui, ó. Deixa eu pegar ele. É tanto livro aqui, família, aqui, graças a Deus. Esse aqui, ó. A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Ele é escrito pelo Cardeal Sará, né? Quem não sabe, ele é o cardeal da igreja, ainda vivo, que nos fala sobre a importância do silêncio na nossa vida de oração e na nossa vida cotidiana, que é pelo silêncio que nós escutamos a Deus. Então, são livros que nos guiam espiritualmente, livro de pessoas que são mais inteligentes do que nós, pessoas que têm uma vivência muito maior de fé e que nos leva a um caminho de espiritualidade. Então, precisamos disso, precisamos dessa busca. E aqui ele dá algumas sugestões de leitura, né? Todos aqui eu já li. Deixa eu ver, já. Não, só Ser ou Não Ser Santo, de Rui Marinho. Mas outros já. Bom, A Oração, que foi um livro que eu indiquei aqui para vocês no primeiro vídeo do canal, falando sobre a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, a importância da oração, por que orar. E ele vai literalmente nos guiando muito, assim, num caminho de nos motivar à oração, né? Aí depois ele tem aqui o Cristão Bem Formado, de São João Bosco, também, que é um livro muito bom, já li. E ele nos dá dicas práticas na nossa vida cotidiana para que nós possamos crescer, né, nessa formação espiritual como cristãos. Filoteia, de São Francisco de Sales, também esse livro eu li. Ele dá uma introdução, né, à alma devota. As pessoas que querem buscar a devoção mais profunda a Jesus Cristo. E aí ele vai guiando essas almas, né, para que nós possamos trilhar esse caminho. Então é um livro também muito bom. Caminho, de São José Maria Escrivá. Eu não tô com o Caminho aqui, mas tô com o Forja. Deixa eu ver se o Forja tá aqui. Ó, mexendo a câmera aí, família. É ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Quer dizer, não é ao vivo, mas é gravado e eu não edito. Mas é isso, aqui, ó. Ai, meu Deus. Forja.
também é um livro muito bom. Caminho, Suco e Forja, ele tem 3 livros. E são livros mais inspiracionais, sei lá como que é essa palavra, mas inspiram a gente a trilhar um caminho. Por exemplo, ele não é um livro que você lê de forma sequencial e tal. São frases que ele fala, né? Por exemplo, para um filho de Deus, cada jornada tem de ser uma ocasião de renovar-se, na certeza de que, ajudado pela graça, chegará ao terno caminho, que é o amor. Por isso, se começas e recomeças, andas bem. Se tens moral de vitória, se lutas, com auxílio de Deus, vencerás. Não há dificuldade que não possa superar. E aí ele vai nos dando essas frases, são frases que nos motivam a viver e buscar essa vida de santidade. Então, são livros que nos mostram o caminho. E por que eu estou trazendo esse primeiro ponto, né? Eu quero trazer aqui, porque se eu for elencar todos os pontos de uma vida de oração, um plano de vida, em um vídeo só vai dar 5 horas de vídeo. Então, eu vou fazendo esse caminho, né? Trilhando, mostrando ali as coisas conforme a sua importância e levando você a buscar essa leitura, né? Por que você tem que ler? Às vezes a gente não sabe mesmo, isso é normal. Como não que eu não sabia, eu sabia que eu tinha que ler, porque eu sabia que leitura é algo importante. Então eu li o Evangelho diário. Só que eu li o Evangelho diário, mas eu não falava, vou ler, entendeu? Aí às vezes eu ouvi uma homilia, isso também é uma coisa que é boa, mas às vezes a gente precisa desse olhar mais, buscar o conhecimento para, através do conhecimento, amar mais a Deus. E aí ele vai aqui, para poder finalizar, né? Falar quando ler. O ideal é começar de pouco e ir aumentando conforme as possibilidades. Um bom início de leitura é de 15 minutos. É bom que seja curto para não termos desculpa para omiti-lo. Então você pode preparar aí 15 minutinhos do seu dia, lê sem desculpa, faz o que tem que ser feito e você vai colher os frutos dessa leitura, você vai aprender mais, você vai ter mais amor, você vai ter mais fervor por Deus. Como ler? Aí ele fala aqui, né? Descreve o nome do padre é Padre Edward St. Omer. Na sua obra Escola da Perfeição Cristã, descreve um pequeno passo a passo que podemos seguir para a leitura espiritual. Antes de começar a ler, devemos pedir a Deus que nos ilumine a respeito do que vamos ler. Na leitura, não devemos ter a intenção de contentar-nos o nosso desejo de saber ou até a nossa curiosidade, mas unicamente procurar crescer no amor de Deus. Para tirar proveito dos livros espirituais, devemos lê-los com vagar e ponderação, procurando aplicar os conhecimentos e conselhos que você leu ao longo do livro. Crescer e entender as impressões e torná-las a ler repetidas vezes. Então, às vezes você está lendo, não necessariamente você tem que ler o livro corrido, não, preciso ler página, eu preciso ler 10 páginas por dia. Não, você precisa ler, você precisa ponderar aquilo que você está lendo, você precisa refletir sobre aquilo que você está lendo. Muitas vezes, tem vezes que eu vou ler, eu gasto 20 minutos para ler 2 páginas. Às vezes eu gasto menos tempo, depende do que está retratando ali, né? Porque muitas vezes ele introduz um assunto e depois ele vai alongando esse assunto. Às vezes nessa introdução você precisa focar e entender o que ele quer te passar no restante desse capítulo. Às vezes nas 2, 3 primeiras páginas você consegue ter uma reflexão muito maior do que se você deixasse de ler aquilo. Ou ler rápido, não. Aí você não entende o raciocínio do capítulo. Então, aí ele termina aqui, né? Se recebemos uma luz durante a leitura, devemos parar um pouco para elevar a nossa mente a Deus, fazer um propósito, um ato piedoso, um afeto, uma fervorosa súplica a Deus. Então, exatamente o que eu falei, não se apegue a ler quantidade, se apegue a ler espiritualmente, receber as luzes de Deus, ouvir a voz de Deus para que você possa fazer o que Ele quer ali te mostrar através daquela leitura, né? E aí ele finaliza, antes de fechar o livro, retenha na sua memória algum pensamento piedoso que encontre para te ocupares com ele durante o dia, o ramalhete espiritual. Então, por exemplo, essa frase que nós lemos aqui de São José Maria Escrivá, aí a gente tem que refletir essa frase, ler mais vezes, falar, Deus está me mostrando isso, né? Deus quer que eu seja mais perseverante, Deus quer que eu trilhe melhor esse caminho, Deus está me mostrando que Ele me dá forças, que as coisas que vêm é dele, é do alto, não é minha. Então, a gente precisa meditar isso e colocar isso em prática.
e fazer um ramalhete espiritual, escrever hoje nessa meditação, hoje nessa leitura, eu preciso ser mais santo, Deus me mostrou que eu preciso melhorar, como no livro do silêncio aqui, guardar o meu silêncio, parar de falar e refletir mais as coisas de Deus, entre outras coisas, entendeu? Vai anotando. E ele finaliza aqui, para falar sobre essa leitura, né, que seria o amar a Deus aqui, nos exercícios essenciais, conhecer a Deus, perdão, amar a Deus vai ser o próximo vídeo, então já se inscreve aí no canal para não perder. E ele finaliza falando aqui o que eu disse também sobre a homilia, né, eu falei aqui um pouco antes, às vezes eu li o evangelho, eu vi uma homilia, porque a homilia, ela nos auxilia, né, são padres, são pessoas já com estudo, que nos mostra aquilo que nós precisamos entender, né. Ele fala aqui, ó, o estudo da doutrina, não, cadê aqui, ó? Além da leitura espiritual, também cumprem esse papel a escuta de homilias e sermões, seja na missa ou em determinadas gravações que hoje podemos encontrar facilmente dos diversos sacerdotes. Ah, família, meu Deus, tô mal. Essa pigarra aqui é complicada. Podemos encontrar facilmente nos diversos sacerdotes do Brasil e do mundo o estudo da doutrina e até mesmo o acompanhamento do calendário litúrgico pelo qual a Igreja nos apresenta as verdades mais apropriadas para cada momento. Apesar disso, a leitura espiritual nunca deve ser dispensada, servindo esses e outros exercícios como um complemento e um auxílio. Então, irmãos, leiam. Mais um vídeo que eu falo de ler, né? Mas é isso aí, agora a gente vai começar a deslanchar para poder falar sobre as práticas, próxima prática, que é amar a Deus, né? Como nós vamos amar a Deus. Mas é isso, a gente precisa ler, de verdade, gente. A gente não consegue aprender as coisas sem a leitura. Hoje a nossa sociedade cada vez menos vende livro e vende mais e-book ou, sei lá, coisas curtas. Porque as pessoas cada vez menos têm menos tempo de ler, né? Ah, eu não tenho tempo de ler. Mas é como ele fala que se você separa 15 minutos por dia do seu dia, você consegue ler muita coisa. Pensa só, se em 15 minutos por dia você lê 10 páginas, isso que eu tô colocando alto, com 10 páginas. Vamos colocar que você lê 10 páginas por dia. Como eu falei, não é uma coisa muito boa usar o parâmetro de página, mas para vocês entenderem o que eu tô falando. Em 30 dias você vai ler 300 páginas. 300 páginas às vezes é 2 livros. Você pega um livro padrão hoje no nosso Brasil aí, é 150 páginas, 200. Você vai ler um livro e meio, quase 2 livros em um mês. Então você imagina só, você absorver um conhecimento de um santo, de um doutor da igreja, você ler as Sagradas Escrituras, como eu falei para vocês aqui, tem pessoas, tem planos, né, professores que nos ensinam planos para ler a Bíblia em 365 dias. Então você imagina, você consegue ler a Bíblia, ele consegue, só precisa querer. E o querer, irmãos, não é com o Mateus, não é com a Tainá, não é com o seu pároco, não é com o seu amigo, é com você. Você precisa querer. Então saiba disso, leia, busque a leitura, busque a meditação do Evangelho através das leituras aí, das homilias, de tudo, busque conhecer a Deus. Esse é o primeiro ponto aqui que ele quer trazer pra gente, né? Dos exercícios essenciais, conhecer a Deus. Então vamos pra gente encerrar, só recapitular, né? A gente tá falando de exercícios de piedade, começamos aqui trazendo os exercícios essenciais, e dentro do exercício essencial, o 2.1 é conhecer a Deus, que é através da leitura espiritual, da meditação da palavra de Deus e de tudo isso, do crescimento, que busca o crescimento espiritual. Então é isso, família. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. A ideia aqui é não me preocupar com o tempo, porque eu não quero ficar aqui, eu tenho que fazer um vídeo mais curto, porque as pessoas não vão assistir. Assiste quem quer. O intuito do canal é esse mesmo, ter vídeos mais longos, porque a gente faz vídeos curtos, as pessoas não conseguem assimilar o que é falado, as pessoas passam 2 minutos e esqueceu. O vídeo tem que ser aquilo que tem que ser, entendeu? Não vou me preocupar com o tempo aqui, se tiver que ser 20 minutos vai ser, tá dando 25 ali, 24 e pouquinho, mas eu não vou me preocupar com isso. Eu quero que vocês assimilem e quero que vocês cresçam na vida de oração. Então, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Salve Maria!